Ele é cantor, compositor e foi um dos grandes produtores de propaganda no Brasil, trabalhando com feras como Tavito, Zé Rodrigues, Jorge Abicalil, Ney Lopes, etc. Tocou e gravou com muita gente relevante, como Calbi Peixoto, Dalto, Noca da Portela, Hilda e muitos outros. Trabalhou muitos anos com o lendário Maestro Cipó e foi produtor musical da turma do Didi, do Renato Aragão. É uma das mais belas vozes do cenário carioca e eu tenho o prazer de receber aqui na nossa resenha musical meu amigo querido Neneco Lisboa. Tudo bom, Neneco? Fala, meu amigo. Parceiro, tudo bem. Pô, bom estar aqui com você pra gente bater esse papo. Bom também. Parabéns pela iniciativa, né, do legal. podcast. Tá fazendo sucesso, é bem bacana. Legal. Todo mundo tá elogiando. Agora mais legal. Ainda com a tua presença aqui. Muito legal. A gente trabalha junto, mas nem sempre tem essa oportunidade de trocar essa figurinha aqui, né? Neneco, vamos lá. Como foi o começo de tudo com a música? Qual foi aquele start que te deu para você falar, pô, cara, é isso que eu quero fazer na vida? Diz aí. Olha, eu acho que a minha carreira musical é um pouco diferente da maioria dos músicos e artistas, né? Eu comecei talvez por necessidade. Eu casei muito cedo. Eu casei com 18 anos. Sim. E eu precisava trabalhar, só que eu não sabia fazer nada. Eu sabia tocar um violãozinho. Você fugiu, né? Sabia tocar um violãozinho. Essa é uma história. Essa é outra história. A história de fugir já. Eu sabia tocar um violãozinho e tal, e me levaram para tocar numa banda. Um amigo me levou para me apresentar numa banda chamada Bossa e Música, da época de Jovem Guarda e tal. A banda tocava no programa de Jair de Taumaturgo, né, na televisão e tal. Eu fui tocar nessa banda. Quando o programa acabou e tal, e essa banda foi tocar no Rincão Gaúcho, em Niterói, São Francisco, que era onde é hoje Mocelin, não é isso? Acho que é Mocelin. Sim, é isso. Depois virou ali Porcão. Era o Rincão, virou Porcão. Tá. Eu fui trabalhar ali, e ali eu conheci muita gente, inclusive o Dalto, que a gente acompanhava, era uma banda que acompanhava os artistas, e dentre eles, Dalto, Sidney Magal, Calbi Peixoto, Jamelão, os das antigas, né, os antigões mesmo, e os hoje da antiga, né, como Dalto, Sidney Magal e tal. E ali eu comecei a minha carreira mais como trabalho do que como artista. Eu trabalhava, eu não tirava onda. Eu trabalhava, eu precisava ganhar dinheiro para sustentar a família, eu tinha mulher e filha já. Sim. Então foram surgindo oportunidades. E a música apareceu na sua vida dessa forma. A música surgiu dessa forma. A verdade foi essa, né? Claro que todo garoto da época tinha um sonho de ser com Beatles, aquela coisa toda, né? Então, mas o início real foi esse. Foi assim, né? Foi. Dali eu fui levado através de um amigo que trabalhava com o Nonato Buzar na época, me levou para gravar um jingle de Guaraná Antártica. Eu fui, gravei, toquei guitarra, cantei, fiz tudo. O cara lá gostou e me contratou. Eu fiquei trabalhando na gravadora. Mas aí foi brotando o teu talento, você foi descobrindo a arte. Eu fui conhecendo coisas e pessoas através disso, né? Ali eu conheci muita gente interessante, importante na minha vida, né? Musical. Eu aprendi a propaganda trabalhando. Que beleza. Eu não fui para a faculdade, né, para fazer propaganda e marketing, não. Eu trabalhei dentro da propaganda com os maiores da propaganda, dentre os quais o próprio Zé Rodrigues, né? Que era um dos papas do jingle, né, de São Paulo, o Tavito, Zé Rodrigues e tal. E eu ali trabalhei com o Zé Rodrigues um tempo, que ele trabalhava no estúdio que eu trabalhava, e o Tavito era concorrente nosso. Tavito gravava num estúdio na Senador Dantas, e a Regininha, que trabalhava comigo, vinha ser minha sócia depois num estúdio que nós montamos, uma empresa nossa, e o Tavito, ela me apresentou o Tavito, eu passei a gravar com o Tavito também. Mas aquela coisa do baile continua, né? Aí, um dos músicos que trabalhava lá, naquela época, era muito importante, um maestro que escrevia. Hoje é muito mais simples, tem um computador que faz tudo e tal. Naquela época, não. O maestro fazia os arranjos, escrevia para guitarra, para o baixo, para bateria, para cordas, para não sei o quê. E eu
era o músico das cordas. Eu tocava guitarra, violão, cavaquinho, um pouquinho de cada, né? Mesmo que mal, mas para gravar eu tocava um pouquinho de cada coisa e tal. E ele me levou para a orquestra. E eu fui tocar na orquestra, viajamos o Brasil inteiro, tocando na orquestra com Cipó. Inclusive fomos também fazer trilhas na Globo. Que o Cipó foi e me levou também. Daqui a pouco a gente vai chegar lá no Cipó. Vamos lá. Cara, você é um bitomaníaco de... Olha só, não precisa nem falar mais nada, né? É um dos fundadores do Cavern Club, né? Tem carteirinha? Eu tenho do Rio Cavern Club. Eu fui um dos fundadores do Rio Cavern Club. Foi um dos primeiros clubes de Beatles do Brasil, né? Então me diz uma coisa, qual foi o álbum que te impactou, ou a música? O que te fez se apaixonar? Porque Beatles sempre tem essa história, né, cara? Lá no começo, lá atrás, como é que foi isso aí pra você? Na tua vida, como é que... Antigamente a gente tinha pouco acesso, né, a essas coisas, principalmente quando a gente não tinha muito poder aquisitivo, então tinha pouco acesso. Mas tinha uma coisa que, não sei se ainda existe, é chamada Feira da Providência, acho que todo mundo conheceu. Eu não sei se ainda tem ainda. Feira da Providência. No pavilhão. Não, foi em vários lugares. Lagoa, né? Era na Lagoa, depois foi para o Rio Centro e tal. Isso. Mas ainda era bem no início, então, na Lagoa, tinha a Feira da Providência. Eu tinha um irmão mais velho que... Todo irmão mais velho a gente tem como ídolo, né? O meu irmão foi numa Feira da Providência e trouxe um Reis do Iê, aquele de capa vermelha, né? Tinha o capa azul, que era e trouxe aquele disco que ele comprou na Feira da Providência e a gente ouvia, porque eu ouvia rádio, né? A gente ouvia no rádio e tal, eu já gostava muito e tal. Aí eu me apaixonei pela música dos Beatles. Aí você passa querer conhecer outras coisas. E os Beatles foram assim uma avalanche, veio tudo em muito pouco tempo, né? Exatamente. Então eu lançava um disco atrás do outro e tal, você vê que a banda em si não dura 10 anos. Incrível. Né? Rolling Stone está aí há 60, os Beatles duraram 10 anos, como banda junto, mas a história dura até hoje, né? Então, assim, começa ali. Mas o disco que mais me impactou foi o Revolver. O Revolver? Foi o Revolver. Foi que ali que você começa a conhecer o George Harrison, né? Ali que você começa a ver quem era o George Harrison. Dos quatro, esse cara tem mais a ver comigo, né? Tem mais a ver. Eu gostava, sempre gostei muito mais do George Harrison. Inclusive, eu gostava de tudo dele, eu gostava. Mas o Revolver teve um grande impacto para mim. Não foi o Sgt. Pepper's como todo mundo, o álbum branco e tal, não. Para mim foi o Revolver. Que tem Taxman, né? Que é aquela coisa do... E essa coisa do disco, realmente era difícil você ter o disco, né? Quando alguém tinha o disco, você ia na casa do cara escutar, né? Exatamente. Pô, o cara tem o disco, vamos lá escutar. E tinha os DJs na época, o Big Boy, né? Por exemplo, era um deles. Boy, né? Messias Limar, né? Porra, o cara tinha que ir lá trazer o disco. Aí tinha o disco, né? Até o negócio do acesso, né? Como a gente tá falando, né? A gente não tinha acesso, além de poder aquisitivo, que tinha gente que já naquela época já tinha guitarra Gibson, né? Já tinha guitarra Fender e tal, e a gente tinha que começar com Alex Brucutu, com não sei o que e tal. Então era assim, né? Os instrumentos também? Os instrumentos, a gente tinha que aprender, né? Eu lembro que na época, quando eu vi o Jimi Hendrix tocar, morder a guitarra, eu falava, eu queria ver ele morder uma Giannini. Eu sempre falava isso, queria ver se ele morde uma Giannini e quebrar os dentes desse cara. Que maravilha, cara. Vamos lá, vamos falar agora então do Maestro Cipó, o lendário Maestro Cipó. Você tocou na orquestra dele. Como é que foi isso, as viagens? Conta algumas histórias do Cipó. Eu tocava, primeiro eu tocava contrabaixo, né, na orquestra, né? Eu tocava baixo e guitarra. Na verdade, sim, o Cipó gostava muito de mim, gostava muito do que eu fazia lá no estúdio e tal. Então ele me levou. Eu não era assim, eu não tinha nem muito conhecimento para tocar numa orquestra. Mas ele me dizia o que era para fazer e eu fazia, eu obedecia, né? Eu tocava, eu comecei a aprender muito com ele, porque eu trabalhava diariamente com ele. Ele era o maestro do estúdio. Naquele tempo, ter um maestro no estúdio, como no mesmo estúdio teve inclusive o próprio Eduardo Lage, né? Que é o maestro do Roberto Carlos, também trabalhou hoje, lá no estúdio e tal, também um tempo, né? Um período pequeno, mas também. Antônio Adolfo. Os caras que eram os caras que iam fazer os arranjos. Eu criava as músicas. Eu criava as músicas e tal, e entregava para o maestro, ele fazia o arranjo, botava cordas, metais, não sei o que, aquela coisa toda, né? E dali eu passei a tocar na orquestra com ele e a gente viajava muito, o Brasil inteiro. E
como naquela época era muito interessante os artistas, levar uns artistas e tal, e o Cipó, como era um cara já velho na época, já antigo, levava os antigos também, aquela coisa de baile, né? Então era Calbi Peixoto, Jamelão e tal, e eu tocava com esses caras todos, e era muito engraçado. As viagens, né? As viagens eram super engraçadas. As viagens sempre... A estrada é um barato. Né? Aliás, você sabe muito bem de viagem, né? A gente tem a estrada, né? Então era muito interessante isso mesmo, era bacana, mas foi bacana. Como é que aquele, né, teve uma história que você esqueceu o sapato, né? Não, isso foi no Flávio Cavalcante. Mas foi com o Cipó, né? Com o Cipó. A orquestra tocava também na TV Tupi na época do programa do Flávio Cavalcante. E eu fui de tênis, eu esqueci, fui de tênis e tal. A orquestra não podia ir de tênis, mas eu esqueci, fui de tênis. E nesse dia... eu fui acompanhar o Vanderlei Cardoso, só que era só eu de violão. Aí puseram um banquinho no palco. Pô, logo você, né? Puseram um banquinho no palco, o Vanderlei Cardoso e eu de violão. E eu não arrumaram um sapato lá, só que o sapato era furado aí embaixo. Arrumaram o sapato furado, e o cara falou, não cruza as pernas. Mas para tocar violão sem cruzar as pernas, é difícil. Cheguei lá no meio, cruzei as pernas, parece mal furão no sapato. Com o Vanderlei Cardoso tocando. Assim, aí tinha o Renato Teixeira, tudo isso. Nesse dia eu toquei viola de 12 com o Renato Teixeira. Era uma miscelânea musical total. Eu nunca tive assim eu nunca tive preferência profissional, né? Claro que minha preferência musical, talvez eu nunca tenha realizado na vida, que até quando eu tocava Beatles, eu não tocava as músicas dos Beatles que eu gostaria de tocar. Tem sempre um repressor na banda, né? Que diz, não, essa toca mais conhecida e tal, né? Sempre tem isso, né? Mas é assim. Que maravilha, cara. Então, olha só, no mundo da propaganda, vamos lá. Você trabalhou com feras como Tavito, Zé Rodrigues, Ney Lopes, pô, uma galera absurdamente competente, né? Conta pra gente como é que eram feitas as produções dos anos 80 e 90. Era uma doideira, né, cara? A propaganda é uma coisa muito complicada e hoje tentam facilitar, descomplicar e, em função disso tudo, barateou muito, ficou muito, muito ruim. O Zé Rodrigues dizia sempre que o áudio era o primo pobre da propaganda. Ele sempre falava isso. E era de fato. O cliente chegava com ele tinha uma verba de, mais ou menos assim, tenho 50 mil para fazer um jingle para anunciar feijão não sei o quê. Ele tem 50 mil, só que desses 50 mil, 40 vai para o filme. Olha só. 10 é para o áudio. Só que aí vai dividir aquilo para quem compõe, para a letra, para não sei o quê. Então, no final, é o primo pobre da propaganda, é o áudio. Sempre foi. Hoje eu não sei como é. O que eu faço hoje de propaganda, ainda faço. Eu tenho um estúdiozinho, eu faço as minhas produções ainda. Mas coisas pequenas, né? Hoje há uma concorrência muito grande, há uma coisa assim de favorecimento desse ou daquele, tal, o filho de não sei quem. E a qualidade também caiu, as pessoas, todo mundo faz em casa, aquela home studio, faz e manda e fica por isso mesmo. Você tem aquele clientezinho que é fiel a você ainda, de vez em quando, tem uma coisinha para fazer, mas como sempre, a verba é pequena. Eu digo, não, tudo bem, eu faço para você. O choro já veio antes do pedido. Eu faço para você de graça, não precisa pagar não. Sempre foi assim. Mas assim, mas como é que era aquela... Era uma doideira, né? Eu lembro porque, pô, você... Neneco foi meu grande mestre. Eu te levei para fazer algumas coisas. Me levou para fazer algumas coisas, eu fiz bastante trabalho ali. Nós gravamos um disco de samba, você não pode negar isso. Nós gravamos um disco chamado Pau de Sebo, que a gente cantava uma música que dizia, lá vem o negão cheio de paixão. Ticatá, ticatá. Ninguém sabe que somos nós, né? Mas tá lá. Ninguém até sabe hoje rola, dessa né? história. Pois é. Mas a gente... Então eu gravava isso, eu fazia dublagem também. Herbert Richards? Não, a Herbert Richards, trabalhava com o Márcio Seixas e tal, aquele pessoal de dublagem. E eu fui, dentre essas pessoas, tinha uma moça chamada Branca, que era mulher do Mário Monjardim, que era o dublador, o grande dublador, Mário Monjardim, sim. Né? Fazia Scooby-Doo, o Salsicha, né? O Scooby-Doo era o Orlando Drummond. E eles me chamaram para fazer... Tinha um show aqui no Brasil, no Maracanãzinho, chamado...
acho que era Disney On Parade, era uma coisa assim, não era Disney não, Hanna-Barbera, era Hanna-Barbera On Parade e tal, não sei o que, no Maracanãzinho, ao vivo. Então vieram as músicas todas pra gente dublar, pra gente fazer, e os personagens, aí eu escolhi lá um personagem, então eu fazia o Patinho Duque, né, naquela coisa de dublagem. Aí fiz gravamos em 3 dias, gravamos milhares de coisas de dublagem. De vez em quando aparecia uma coisa de dublagem, eu fazia. Fazia também. Porque no estúdio, eram poucos os estúdios que tinham tudo assim, né? Então a gente... Mas eu lembro daquelas coisas, gente, vamos tentar uma campanha. A gente saía correndo, escrevia a letra, papapá, ia pro estúdio, gravava e mandava a fita. O cara corria com a fita, né, cara? Levava no aeroporto. Pra tentar pegar o cliente. Eu cansei de levar no aeroporto para entregar uma fita para um passageiro que ia para Salvador, para Rio Grande do Norte, para Maranhão, para qualquer lugar, que a gente gravava muito para fora do Rio. Porque na época, o estúdio que eu trabalhava era um estúdio muito popular. Então, chamado varejo, gravava muito varejo. As grandes produções, quem pegava era o Tavito, era o Máriozinho Rocha, era o Zé Rodrigues e tal. Então o sonho dele, do Abicalil, era levar esses caras para lá. Mas esses caras eram muito caros. Então ele levou o Zé Rodrigues uma vez. O Zé fazia umas coisas muito engraçadas. Ele era porque morreu, né? Mas assim, muito talentosíssimo, muito assim, demais. E eu lembro que a gente foi gravar era um negócio, um remédio, uma coisa chamada Memorex, um remédio para memória. E chamou o Zé Rodrigues para fazer. O Zé me chamou, a gente sentou ele no piano. Ele começa a tocar uns troços assim, estranhos. Eu falei, pô, eu não estou entendendo, não sei o que quer dizer isso aí que você está fazendo. Ele, calma, deixa comigo. Depois entra no estúdio e fala, gravou? Você gravou? Tal, gravou, gravei. Agora toca ao contrário. Como assim? Toca ao contrário. Reproduz ao contrário. E não é que deu uma coisa muito bacana. Porque ele já era um cara muito interessante. Aquela coisa dos Beatles de rodar fita ao contrário e tal, ele já fazia isso. Ele fez isso. Então, ele gravava Xerox Man, e botava o contrário e virava Memorex. Então, eram doideira, coisas, né? Da época, né, assim, da propaganda, porque hoje você pega o computador, faz tudo, né? Você bota para lá, qualquer coisa, faz tudo. Antigamente não, você tinha que fazer mesmo. Os cortes eram feitos tinha um splice que emendava a fita e tal, né? Inclusive um dos grandes do estúdio era um cego, era o Carlinhos Cego. Ele era excelente editor, né? Ele fazia as edições. E era cego? Ele era cego. Que coisa louca. Ele era cego, chamado Carlinhos Cego. Olha só. Ele era um dos grandes que trabalhava. Porque às vezes você, inclusive, fazia assim, você fazia uma produção, não podia passar do tempo, né? Era 30 segundos, 15 segundos, ou às vezes um teaserzinho de 5 segundos, ou 15, 30... 1 minuto, gravar um jingle de 1 minuto é uma grande coisa, né? Porque dá para você fazer muita coisa. Em 30 segundos, não é nada, né? Mas aí, às vezes, passava, né? Você gravava, tá dando 31. Pronto. Aí, como é que você vai tirar um segundo? No computador, você tira tudo. Aí, né, é fácil. Mas naquela época, você tinha que botar a fita e cortando assim. Aí rodava assim, rodava a fita passando na cabeça de gravação, aí achava o buraco e tá. Muitas vezes saía as coisas estranhas. Uma vez a gente quase mandou pro ar um jingle do Ponto Frio, né? Que o editor, o cara na hora de cortar, não era o Carlinhos Cego, era o Ivo, que era muito trapalhão e tal. Ele cortou e ficou Onto Frio. Ao invés de Ponto Frio, Onto Frio. Ele tirou um pedaço do P. Então era assim, eram coisas muito difíceis de fazer. Então tinha talento, era muito importante ter o talento, o conhecimento para fazer propaganda. Neneco, e aquela história lá do gaúcho, né? Do gaúcho grosso lá Tinha as histórias interessantes. A história interessante. Assim, a gente fazia, tinha alguns casos que você tinha que mostrar para o cara. O cara não adiantava você contar nada, dizer, olha, isso vai ser aquilo, não. Você tem que mostrar. Então a gente pegava um violão, tocava um gravadorzinho assim, né? Tocava e cantava e tal, e passava pelo telefone. Aí o cliente ouvia, gostava ou não gostava, dizia, muda isso, muda aquilo. Na maioria das vezes, gostava. Mas às vezes a gente
deparava com algumas pessoas esquisitas. Fizemos um negócio para uma feira nacional do doce, Fena Doce, no Sul. E o cliente era de uma agência do Rio Grande do Sul, era um gaúcho grosso pra caramba. E eu na ausência do dono do estúdio, do Jorginho Abicalil, que era o grande papa da propaganda da época, eu que respondia por tudo aquilo. Então eu passava para o cliente, se aprovado, eu levava para o estúdio, passava para o maestro, para quem fosse o maestro da época, que era o Antônio Adolfo, ou o Cipó, o Zé Rodrigues, ou quem tivesse ali. E a gente passava e gravava e tal, tudo bem, aprovava. Nessa vez, eu mostrando para o cara, eu passei por telefone, aí ele, com quem o gaúcho lá, né? Com quem estou falando? Eu falei, o Neneco. Ô, Caneco! Eu falei, não, é Neneco, tá bom, é o Caneco, passa aí, passa para mim, passa para eu ouvir. Eu passei a música, ele ouviu e tal, falou, passa de novo! Aí eu passei de novo, ele falou, tá uma merda! Eu falei, poxa, mas o que tá ruim? Tá ruim o quê? Tudo! Falei, então levei pro estúdio, fomos para lá, olha só, tá ruim, o cara não gostou de nada, vamos fazer tudo de novo, vamos fazer. Fizemos tudo, passa, bom, liga pro cara. Fulano, ouça aí, ô Caneco, passa. Então, passei. Tá bom agora? Tá pior que a outra. Aí tinha caso da gente desistir do cliente, né? Então a gente não tá acertando, não vai acertar, né? Não, faça outra e tal. E a gente volta, faz aquela primeira que ele achou que era uma merda. E ele, agora tá bom. Vai assim, entender, né, cara? É muita loucura. Pois é, assim que era a propaganda na época. Rapaz. Aqui, você ganhou um prêmio colunista. Ganhamos um prêmio colunista. Prêmio colunista, um dos maiores prêmios da propaganda no Brasil. É o Oscar da propaganda, prêmio colunista. Pela campanha do Paz Mendonça. Paz Mendonça era supermercado, uma rede de supermercado que tinha no Brasil inteiro. Inclusive tinha uma loja em Niterói. Que era na descida da ponte, ali do lado assim. Acho que onde é o Extra hoje. Eu acho que é onde é o Extra. Tem um mercado não, ali. Extra não. É o Extra, né? Acho que é Extra. Foi Carrefour, não sei. Mas ali tinha. Então, a gente fez... E foi campanha nacional. Era uma campanha nacional. Eu lembro que eu fiz, eu cheguei a fazer era São Paulo e tal. A do Rio de Janeiro, inclusive, você cantou. Eu convidei você para cantar. Você cantou. Eu fiz de São Paulo. Você fez de São Paulo. Pauliceia, desvairada, não sei. Eu te amo. E eu fiz todas as músicas. Eu e a Regininha. Regininha trabalhava comigo e o Ney Lopes fez a letra. O Ney Lopes ainda é, né? Um grande pesquisador, ele pesquisava muito. Então ele ia nos lugares para conhecer a história da cidade e tal, para fazer os jingles e tal. E Niterói. Fez Niterói, quem cantou Niterói foi o Ronaldo Barcelos, você lembra do Ronaldo? Isso. Ronaldo é um sambista aí, um cara que fez sucesso aí com um grupo de pagode e tal. O Ronaldo cantou era um jingle muito bacana até, muito legal. Canta um pedacinho. Como é que era, assim? Você vai lembrar disso? Lembro, era do Araribóia. Na guerra o invasor Araribóia foi herói, aí ganhou estátua em Niterói, que foi do Rio a capital, no tempo em que o Rio era Distrito Federal. Meu sonho, meu tesouro, Cubango, Viradouro, Gragoatá, Ingá e Caraí. Em Niterói da Ponte, indo ouvindo você vê o Paz Mendonça, sempre pensando em você. Isso, pô. Tinha sempre a assinatura, Paz Mendonça, sempre pensando em você. Guanabara, tudo por você, também gravei isso. A gente fez isso tá até hoje no ar, então a gente também. Muitas vinhetas, aquelas muitas coisas. A Globo, muitas coisas. Tudo, né? Muitas coisas. José Carlos Araújo, não sei. Essas coisas de esporte, política também, você gravava política. 97, setiza tudo, era uma doideira, né? Gravava. Era um mundo muito incrível. Você me apresentou esse mundo, eu aprendi muito. Você gravou muito comigo, né? Quando eu comecei a ter autonomia nisso, eu comecei a botar os amigos. Foi muito eu não legal. Podia esquecer de você. E era um barato, que era uma correria. Vem pra cá e tinha que correr, né? Era tudo corrido, né? Se vira, vamos lá. Tá? A única coisa que a gente tinha o estúdio à disposição. Então a disponibilidade era total, né? A gente
podia, 10 horas da noite, aprovava uma campanha, ligava pro cara, ó, vem para cá agora. Pô, mas como? Vem para cá agora. E isso, inclusive, acontecia com pessoas famosas, como o próprio Cid Moreira. O Cid, a gente tinha uma parceria muito interessante, porque eu tinha autonomia para negociar com ele. Então eu ligava para ele, quando o cliente queria, eu só tenho tanto, mas eu quero o Cid Moreira. Eu disse, olha, Cid Moreira não vai gravar por esse cachê, não. Não, pô, não sei o que e tal. Aí eu ligava pro Cid e dizia, Cid, olha só, tem um negócio para gravar, é uma assinatura apenas de uma campanha assim, Sergipe e tal, não sei o que. Ele falou, pô, mas é local o negócio. Eu falei, é local, claro. Pô, não vai passar no Rio? Não vai passar no Rio, é só em Sergipe. Tal. Pô, o que é que eu vou fazer? Aí eu falei, você vai fazer isso, tal, tal. Você paga meu táxi? Eu falei, paga o teu táxi, pode vir. Vem, tal, chega na... A gente já conhecia até os caras do táxi ali de baixo. Disse, ó, vai buscar o cara lá na Barra. Ele morava naquele Largo da Barra ali, morava ali e tal. Não, Itaenga. Morava no Itaenga. Aí buscava o cara, vinha, ele gravava e tal, tá bom. Aí negociava com ele, ó, você vai ganhar X, mas vai me pagar na hora. Vou pagar na hora, pagar dinheiro vivo na hora e tal, receber e ir embora. Então é assim, na hora você tinha que fazer, não tem esse negócio de marcar, dia tal você vai fazer, não, era um negócio preciso assim, agora, dá um jeito. Inclusive, as agências, eles compravam os horários na televisão, no rádio e tal, só tinha aquele espaço, ele comprava o espaço e você tinha que usar naquele período ali. Então, se você tinha que estar com a produção pronta naquele tempo, naquele período. Aí, nesse caso, você às vezes não podia contar com um determinado artista e tal, que eles quisessem, né, chamar para gravar, porque ele às vezes não estava no Rio, não estava viajando, não sei o quê, mas era assim. E eu fazia assim, eu fiz parte disso durante mais de 20 anos, gravando com todo mundo, né, assim. Pô, teve uma época, talvez os anos 90, né, você ligava o rádio, só dava Neneco. Tudo quanto é propaganda, tava Neneco ali. Porque eu fazia. Pô, não é possível, eu fazia as coisas do como chamado varejo, né? Que eram assim, né? Assim, as propagandas mais populares. Então, assim, Ponto Frio, Mesbla, tudo isso é que tocava toda hora no rádio. Então, essas coisas eu fazia, assim, muita coisa. Muito legal. Disso aí. Neneco, você foi produtor musical da Turma do Didi, do Renato Aragão, que fez um sucesso danado na época, vocês viajaram, né, pelo Brasil todo. Conta um pouquinho aí dessa história aí. A história surgiu da seguinte forma, eu lá no estúdio, de vez em quando apareciam algumas pessoas indicadas por outras para fazerem uma trilha para os seus shows. Como você sabe que eu trabalhei num estúdio que numa sala do lado tinha o seu boneco que a gente gravava, você chegou a gravar comigo, seu boneco, o Hildon, né, e tal. E numa dessas apareceu o seu Batista, o Eliezer Mota. O Batista, né? Cala a boca, Batista, né? Seu Batista apareceu lá, ele é muito gente, meu amigo pra caramba ele na época e tal, a gente fazia. Ele queria fazer uma trilha para o programa, não era um programa, pro show dele, ele fazia uns shows pelo Brasil. E eu fiz uma trilha de abertura dele e ele adorou, falou, você adorou, ficou meu amigo, viajou para Manaus, trouxe uma garrafa de Royal Salute para mim, uísque e tal, não sei o quê, e falou para mim, olha, eu gostaria de te apresentar ao Renato Aragão, porque eu acho que você vai fazer umas coisas muito boas lá. Falei, poxa, será uma honra para mim, né? Claro, né? O Renato Aragão era uma coisa assim, né? Aí ele me levou lá. Me apresentou o Renato e o Renato me apresentou ao Jorge Fernando, que era o produtor dele, diretor do programa. Não era programa, aí que tá o negócio. Eu não trabalhei com o Renato Aragão na TV Globo. Eu trabalhava com a turma, não era nem turma do Didi, era Didi e sua turma, que era viajando pelo Brasil inteiro, fazendo shows. Nós fizemos um no Rio, você foi, eu te convidei, não foi? Você foi. Vivo Rio, sei lá, Metropolitan, na Metropolitan, você foi, eu lembro que... barato. Então, assim... Tinha Tiazinha, né? Era Tiazinha, Luciano Zafir, né? Luciano Zafir, Renato, era Didi e sua turma, não era a turma do Didi, porque a turma do Didi tinha Mussum, Zacarias e tal, não, era só o Didi.
Era o Didi, que era o Renato Aragão, e os convidados dele. E eu fazia a produção musical, eu fazia as trilhas, a abertura do show, os efeitos, que tinha muito efeito, aquela coisa, que é uma cambalhota, você tem que fazer uma coisa, outra e tal, então sempre tinha isso. E eu trabalhei durante um tempo com ele, fazendo essas coisas e tal, fazia a direção musical, produção musical. E assim, o Didi era um cara muito... ele me chamava de meu maestro, né? Meu maestro e tal. Todo mundo fala mal dele, né? Dizendo que ele é um cara antipático. Isso não é, não. Não é. Eu conheço bem. Ele sempre foi um cara muito reservado, assim, né? Um cara já velho e tal. Então ele hoje chega no aeroporto, né? Eu mando ele virar cambalhota. Ô, Didi, pô, vira uma cambalhota aí pro meu filho. Pô, não é isso. Brincadeira, né? Não é. Então, assim, acha que ele é antipático por essas coisas. Não é. Trabalhei com ele muito tempo e tal ali. O ensaio era na casa dele, a gente ensaiava na casa dele. Sempre foi um cara muito engraçado, muito bacana comigo, me tratava muito bem. Bacana, né? E foi um período bom de trabalho meu. Eu lembro que fez um sucesso danado, vocês viajaram um bocado aí. A gente viajava o Brasil inteiro, né? Fazendo shows, né? Legal. Neneco, agora vamos falar um pouquinho da nossa banda aqui, do Colorado Country. Fala um pouquinho como é que foram os primeiros shows, aquela caixinha que a gente fez para gravar o primeiro disco lá no estúdio, mas né? Tem uma coisa interessante nisso também. Quando eu vim para o Colorado, quem me trouxe foi o Gil. Foi o Gil. Para tocar banjo. Tocar banjo, Você não sabe disso. Sei, Só que nós estávamos esperando o banjista. Só que eu não tocava banjo. Lá no estúdio tinha um banjo de 6 cordas, acho que era chama banjo tenor, não sei, aquele banjo que não é um banjo cowboy, não. É um banjo Dixieland, aquele banjo assim. Como eu gravava todos os instrumentos de corda ali, tinha um banjo também, eu gravava aquele banjo. Mas eu não tocava banjo. Não era banjista? Aquele banjo ali, o Gil me trouxe. Vou te apresentar a banda e tal, para tocar. Era o Colorado. Aí o primeiro ensaio foi na casa acho que da mãe da Jaqueline. Lá em Itacoatiara. Tia da Jaqueline, né? Lá ou do Gil, não sei, lá em Itacoatiara. Eu fui, tinha o Gustavo, era o Gustavo, Serginho não estava. O Serginho não pôde fazer, que ele estava tocando com o Oswaldo Montenegro. Aí como é que nós vamos? Não tem um banjista, como é que faz? Aí o Gil falou: eu conheço um cara que trabalha lá no estúdio, ele toca banjo, eu falei, traz ele. Aí chegou o Neneco lá. Eu cheguei com a guitarra. Uma guitarra. Eu falei, mas esse cara vai tocar, tá precisando de um banjista, não de um guitarrista. Não, mas aí eu mostrei pra vocês na época, eu falei assim, olha, eu não toco vamos ensaiar, né? Mas gente vai ensaiar e tal. E algumas coisas que vocês não tocavam, que era Beatles e Creedence. Eu falei, mas a gente pode fazer uns Creedences aqui. E aí vocês, legal e tal. Aí começamos ali. Começou a tocar, falei, quem é esse cara? Aí fizemos uma coisa bacana. Falei, já tá na banda, não vai sair mais. E ali surgiu, né? A gente começamos a temporada no Duerê, né? Estamos até hoje aí fazendo. Estamos até hoje, 30 anos, cara. E assim, a gente foi convidado a fazer o Country Rio, né? No Rio Centro. Festival Internacional. Da TV Manchete, né? Era da TV Manchete. Nós fizemos um programa da TV Manchete, né? Isso. E dali a gente foi convidado, através do Rick Ferreira, né? Ferreira, o Rick que convidou a gente. E aí eu estava até conversando com o Serginho, ele lembrou da caixinha, porque nós fizemos cada show que a gente começamos a fazer um monte de show, né? Separava a caixinha e ele ficava controlando a caixinha. Serginho, Gambá Brother. Ficava lá com a caixinha. Mas a caixinha deu certo, que a gente conseguiu gravar o disco. Nós primeiro nós fizemos no estúdio lá onde eu trabalhava, né? Fizemos lá, só que a gente fazia de noite, né? De madrugada. Ia para lá 10 horas da noite, que aí não tinha mais movimento e tal, a gente ia e gravava lá. Nós fizemos o primeiro disco do Colorado, né? Fizemos lá. Na verdade, não fizemos a demo lá, né? Não, fizemos disco. O disco todo foi feito lá? Foi todo lá. Foi, de né? madrugada. Foi. Aquela coisa. A gente ali fazia tudo, os arranjos. Arley, né? Era o Texas. Era o Arley e o Kid, né? Chico. Souza. Tinha um Souza. O Souza. Era uma doideira. Conseguimos gravar o disco. Gravamos o disco, Colorado. Então, assim, conta algumas histórias do Colorado. A gente tem muita história, né? Colorado tem histórias engraçadas, né? Tem. Sei. E assim, dentre as histórias engraçadas, tem sempre um personagem, né? Engraçado. Sim.
E nós tivemos alguns personagens engraçados, né? E outros a gente criava. Criava, né? A gente criava. Eu, inclusive, era o rei de criar os personagens. Eu fiz algumas brincadeiras que no final saíam como engraçado, como botar o gato dentro do teu carro, né? Você ir para casa, levar o gato dentro do carro. Mas essa história... O gato da tia Dalma. Pô, essa história... Pois é, mas assim... Mas aí eu teria que contar essa história, não vou contar depois isso não. Você conta essa história, depois você conta. Quase morri do coração. Então, a gente tinha assim umas coisas engraçadas nas viagens, porque as viagens, elas são, às vezes, são muito chatas, né? E são aquele show de Ervalha que a gente quase, até graças a Deus, protegeu a gente, porque a gente voltando, nós fomos abrir o show do Inimigo do Rei. Foi. Uma exposição agropecuária, lá em Ervalha. Lá era mim, nós, Nico Rezende. Acho que o Nico estava também. Nico Rezende, nós e o Inimigos do Rei. Inimigos do Rei. Na volta, nós abrimos o show e viemos embora, né? A van quebrou. A van quebrou a barra, saiu a roda, quase que a gente cai numa pirambeira e ficamos na estrada, enguiçado, né? Um frio danado, esperando quem? O Inimigo do Rei, porque eles tinham que passar ali. Falei, vamos pedir carona, pelo amor de Deus, os caras aqui. Porque eles estavam no ônibus. Eles estavam no ônibus. Eles já eram uma banda mais famosa que a gente. É. Mais famosa não, a banda estava famosa. A gente né? não era famoso, a gente nunca foi famoso. Mas tinha um nomezinho dentro desse circuito, né, de shows country e tal, a gente tinha um nomezinho. E o Luiz Carlos, o nosso empresário. Eu tinha o Luiz Carlos, o Roupinha. A gente em Goiânia, né? Tá em Goiânia, todo mundo no hotel e tal. O Luiz Carlos sumiu daqui. Ele, a esposa dele na época, Fátima Regina, né? Mãe do Pablo, tinha tido o Pablo, né? Novinho e tal. Aí o Luiz Carlos sumiu do hotel. Depois ele aparece cheio de bolsa e tal. E a gente, cadê o Luiz Carlos? O Luiz Carlos sumiu. Aí ele chega. Aí você pergunta a ele: onde você estava, Luiz Carlos? Como é que ele fala, Luiz? Você que imitava. Compraram umas roupinhas. Comprou umas roupinhas ali. Umas roupinhas. Roupinhas, tá? Vou dar um repeteco no macarrão aí, pronto. Roupinha, virou roupinha. Nosso empresário já fala roupinha. Roupinha. O nome dele virou roupinha, a gente chamava ele roupinha. E aí, nessa história aí da van quebrada, todo carro que parava lá, o que houve com vocês aí? No meio da estrada, de madrugada, né? Aí o Luiz Carlos chegava. Saiu a barra, quebrou a roda, estamos esperando o Inimigo do Rei. Aí ele a gente ria muito. Aí chegava outro carro, o que houve com vocês? Lá ia ele. Saiu a barra, quebrou a roda, estamos esperando o Inimigo do Rei. Tem uma história também engraçada. Aí no final, quando chegou o Inimigo do Rei mesmo, graças a Deus, já estava um frio danado. O que houve aí? Ele quebrou a barra, saiu a roda, estávamos esperando vocês. Eu disse, então entra aí. Salvou a gente ali, né? Você lembra de um lugar que nós fomos tocar, que a pousada, o hotel que nós ficamos, era um pouco longe do palco, do lugar onde a gente ia tocar. E a gente teve que andar, assim, tipo quase meia-noite, né, pela rua, assim, para chegar no lugar que a gente ia tocar. Mas todo mundo já arrumado, a gente usava muito preto, todo mundo de roupa preta, né, e tal. Aí o Pedro, né, tinha um cabelo comprido, assim, todo mundo tinha cabelo grande e tal. Cabeludo. Aí parece um garotinho assim, caminhando do nosso lado, né? A gente andando assim, aí o garotinho olha assim pra gente, Pedro, né? Fala assim, moço! Como é que ele falou, senhor Luiz? Ele pediu dinheiro primeiro, né? Moço, me dá um... Não pediu dinheiro, ele pediu uma coisa, acho que foi um dinheiro. Não tem não. Não tem não, tal, não sei o que, tal. Aí ele olhou pro Pedro, pro Gil, assim, falou assim, você é daquele filme? Aí eu, que filme, rapaz? As Almas. As Almas? Aí a gente... Que as Almas, cara? Sai pra lá. É das Almas. Pronto, já viu, né? É das Almas, você tá ficando enganando. As histórias do Colorado tinha assim... E aí depois, num outro show que a gente foi, num hotel lá de madrugada, ligou a televisão, qual o filme que ia passar de madrugada? As Almas. As Almas. A gente tava com o Dominguinho, né? Dominguinho da Acordeon e tal, né? Na estrada. Exatamente. Teve aquele que a gente... roubou o controle remoto do quarto do Tatu, lembra? O Tatu, todo mundo foi dormir e tal, a gente roubou o controle remoto da televisão dele. E a gente ficava controlando pelo lado de fora, assim, pela janela, uma brechinha da janela, a gente mudava e tinha uma missa. E um padre lá que falava uma coisa samaritana, lembra disso? E o Tatu não conseguia dormir, toda vez que ele botava num filme, numa coisa, a gente botava na missa.
Aí tinha toda hora aquele padre falava, Samaritana. A TV ligava e aparecia o padre. Já ligava e já entrava nisso e a gente... Eram as histórias engraçadas. Nós tivemos um músico no Colorado, que era o Fred, né? Que tocava... uma vez a gente tocando numa pousada em Rio Claro, o Fred chegou na frente e tal, pegou o melhor quarto e tal. Ele era novo na banda, não tinha que pegar o melhor quarto, ele tinha que esperar e tal, mas ele foi e pegou o melhor quarto. Sentar na janela. Aí tá. Quando saímos para jantar alguma coisa, tinham 12 cachorros na pousada. Eu chamei os cachorros e eles vieram. Eu levei todos pro quarto do Fred. Abri a porta, botei os 12 cachorros lá dentro. Quando ele chegou para dormir, aquela cachorrada toda lá dentro. Mas eram coisas de banda, de viajar com esse sujeito aí coisas não é fácil, né? engraçadas mesmo que aconteciam, né? Muito bom, assim, né? Era. Muita memória bacana, né? Muito bom, muito bacana. Da estrada. Bom, Neneco, cara, estamos chegando ao final aqui. Foi um prazerzão te receber prazer aqui. Também. Pô, esse papo agradabilíssimo, né? A gente tem história... Tinha que fazer vários programas para contar as histórias. Tem muitas histórias. Tem algumas impróprias, né? Tem algumas inclusive impróprias que a gente não pode contar. E eu queria terminar esse programa aqui de você cantando uma música. Aliás, eu vou cantar com você também. Vou cantar? Não, vou te acompanhar. Tá. Uma música do Tavito, que foi seu amigo, seu parceiro. Tavito, quando eu fui gravar um jingle com o Tavito, e ele me mostrou essa música. Me mostrou, ele tinha uma demo e eu gravava as guitarras dele, gravava umas coisas lá e tal, e eu toquei a guitarra dele. Ele achou muito bacana e tal, e falou, pô, a minha guitarra ia ser a guitarra da música, mas apareceu o Sérgio Dias, dos Mutantes, que era amigo dele, fez uma guitarra, dentre escolher a guitarra do Neneco ou do Sérgio Dias, é lógico que eu também escolheria do Sérgio Dias. Mas eu não sabia dessa que ele te mostrou primeira mão. Então, vamos ouvir. Era Rua Ramalhete. Rua Ramalhete, tá bom? Vamos. Brigadão, bro. Queridão. Estamos aí. Junto. Vamos tocar então pra gente terminar esse programa aqui em alto estilo. Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes, do amor anotado em bilhetes naquelas tardes. No muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido, coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo mudar e o som dos Beatles na vitrola. Será que algum dia eles vêm aqui cantar as canções que a gente quer ouvir? Fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes, do amor anotado em bilhetes naquelas tardes. No muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido, coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo mudar e o som dos Beatles na vitrola. Será que algum dia eles vêm aqui cantar as canções que a gente quer ouvir? Será que algum dia eles vêm aqui cantar as canções